Olá, esse é um vídeo resumido demonstrativo do sistema financeiro, que aqui é a tela de entrada. Então, vou entrar com o usuário fictício aqui, mas para ter acesso ao sistema. Cada usuário tem um nível de permissão. Bom, para começar nós temos aqui o cadastro de conta, que é dividido em grupo de conta e subgrupo de conta. Isso aqui fica a critério do usuário montar o plano de contas. Então, por exemplo, eu posso ter um grupo de receita, um de despesa ou qualquer outro nome que eu queira dar. E um subgrupo, que é vinculado ao grupo, eu posso ter, por exemplo, consultorias, RH, telefonia, posso cadastrar quantos grupos eu queira aqui. Então, por exemplo, dentro do grupo de despesa, eu posso cadastrar aqui um grupo de pessoal. Maravilha, eu monto aqui do jeito que eu quiser. E quando eu quero fazer algum lançamento, é tão simples quanto incluir uma receita, incluir uma despesa e depois efetuar as baixas. O sistema então é muito prático. Se eu quiser incluir uma despesa, eu posso adicionar aqui, já escolher direto o subgrupo, por exemplo, pessoal, ele já puxa lá qual que é o grupo. Se eu quiser ter um centro de custo também eu posso fazer isso para duas empresas, por exemplo, ou deixar em branco. O histórico aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, Vale, etc. O número do documento, se eu quiser colocar alguma coisa, escolher um banco, alguma observação. O mais importante é colocar aqui qual que é a data do vencimento. A data do vencimento vai ser para o dia 24, que é amanhã, no meu caso aqui. E o valor do lançamento vai ser de R$100. Se eu quiser repetir esse lançamento, eu posso colocar ele por 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes eu queira repetir. E salvo. Bom, foi lançado, aqui o Vale, esse aqui para o dia 24 de junho, esse para o dia 24 de julho, e para o dia 24 de agosto. Com o lançamento só eu consegui repetir ele por 3 vezes. E a qualquer momento eu posso editar, adicionar um novo lançamento, excluir, ou quitar. Então, se eu quiser quitar, por exemplo, eu venho aqui, quito. Essa é a tela de quitação que eu posso escolher. Por exemplo, pagou em dia e efetua a baixa. Não preciso de preencher muita coisa não. Mas, o que eu fiz? Eu entrei no sistema, lancei, quitei. Então, eu tenho, por exemplo, relatórios. Um relatório sintético do que eu tenho quitado. Eu posso pegar do dia 23 até o dia 24, que vai aparecer aquele lançamento que eu fiz. Se eu quiser fazer algum filtro, eu preencho aqui. Se eu não quiser, eu mando gerar. Então ele vai me dar aqui o relatório, que for o relatório simples do que eu lancei. Agora eu posso também ter o relatório analítico da mesma situação do que está quitado no mesmo período, mando gerar. E ele me dá a mesma informação, porém de forma mais aberta, mais analítica. Então, isso daqui já praticamente engloba 80% do sistema, que é lançar, quitar e analisar relatórios. Eu tenho outros tipos de relatórios, claro, e tenho também em tela, umas posições. Por exemplo, na minha posição financeira, eu tenho nesse período aqui, o meu previsto era de 100, o meu quitado é de 100, então o meu realizado é uma despesa de 100. Se eu quiser puxar aqui lançamentos anteriores, eu tenho aqui, por exemplo, 2 lançamentos. E se eu quiser fazer um gráfico disso, eu tenho várias formas de escolher o gráfico. Claro que meus dados aqui eles estão são poucos para poder analisar, mas basicamente é muito fácil de poder manusear. E aqui, se eu tiver o sistema de aluguel da Sinai Online, eu posso integrar com ele. Se eu marcar aqui, eu vou puxar no modo de locação tudo que foi do vencimento de 1º de junho a 24 de junho. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Apareceu, tá vendo? São os dados que eu tenho lá. De receita, quanto que eu tenho previsto e recebido. De despesa, quanto que eu tenho previsto e quitado. E a minha posição. Então, eu tenho aqui tanto essa forma de incluir, quanto também pelos relatórios. Se eu quiser incluir em algum relatório a importação de dados, nesse período, eu posso gerar e vem aqui, recebimento de aluguel,
repasse de aluguel, né? Além do meu próprio lançamento que está aqui embaixo. Então é uma maneira muito simples de você controlar os suas contas a pagar e receber, integrando com o sistema de alocação da Sinai Online Sistemas. E tem aqui também conciliação bancária, se for o caso, a cada lançamento eu puder catalogar qual banco que é, eu posso depois fazer uma conciliação bancária. E no mais são ferramentas, né? Fazer uma atualização de versão, backup. Então basicamente o que importa mesmo no sistema é a parte financeira. E a tela muito utilizada chama pesquisa de lançamento. Se eu quiser fazer uma pesquisa de algum lançamento, eu posso fazer o filtro que eu queira. Por exemplo, no meu grupo, meu subgrupo pessoal, eu tenho só aquele lançamento de R$100 lá. Então aparece aqui para mim. Se eu quiser saber, independente do pessoal, quero saber, por exemplo, o RH, mando pesquisar, tem um lançamento também. Se eu quiser combinar critérios, por exemplo, eu posso vir aqui, um período de junho, basicamente o histórico, se eu quiser colocar, por exemplo, uma palavra-chave, vamos colocar aqui vale. Tudo que tiver dentro desse período e tiver o histórico vale, ele acha para mim, foi o que ele encontrou. Se eu não tivesse colocado nada, ele faria o filtro dentro do período, o que eu tenho cadastrado. Ok? Bom, na tela de cadastro aqui, eu tenho os dados da empresa, cadastro de usuários, para cada um com a sua permissão, os cadastros de fornecedores. Então, por exemplo, se eu quiser aqui adicionar um fornecedor, que vai ser padrão, né? Vamos supor que eu tenho uma empresa lá, Softec, né? E sempre que eu precisar das informações dela, eu tenho ela aqui. E fica fácil também, quando eu for fazer algum lançamento, eu posso ter, por exemplo, a Softec aqui, como se fosse, para não precisar de ficar digitando. Ok? Essa lista que eu tenho gravada aqui, eu posso também salvar esse grid aqui em Excel e exportar essas informações para poder manuseá-la no Excel. Bom, basicamente essa é uma forma resumida do sistema, e maiores informações estamos à disposição.